Amém, pessoal? Todo mundo bem? Depois desse testemunho de oferta, eu pensei, cara, eu tenho que ir naquele GT, né? Caramba, todo mundo abençoado naquele GT, que negócio fantástico. Pessoal, nós estamos aqui no início do ano e conversando com algumas pessoas na nossa igreja. Muitas pessoas me mostraram o cartão de visão que eles preencheram no início de 2019, e aí mostraram para mim todas as coisas que aconteceram no cartão de visão. E esse ano eu tinha pensado, puxa, nós vamos fazer eletronicamente, até encorajei as pessoas a escreverem a visão deles no bloquinho de notas, mas sabe o que eu acho que vocês não, mas todos os outros membros da ILAM decidiram não fazer. Então, eu retrocedi e mandei fazer aqui um cartão de visão para cada um de vocês. Pode entregar. Nesse cartão de visão tem um versículo aí, e aí você vai escrever a sua visão para a sua família, sua visão para a sua família em 2020. Minha visão é para o meu filho conseguir um emprego, ou minha visão é para ter mais 5 netos, ou não sei qual é a visão que você tem. A visão para a sua carreira, educação, empresa. Então você escreve aí a visão que você tem para a carreira. No meu caso, seria de abrir mais uma legacy, alguma coisa assim. Você escreve aí, eu quero fazer faculdade, eu quero estudar isso. Visão para o meu ministério pessoal. Aí eu coloquei lá algumas das visões que eu tenho para vocês. Então esses não são opcionais, esse eu coloquei. Ler a Bíblia em 1 ano, essa é a visão para você, queira ou não, você tem que botar assim ali, que eu já botei aí, não vale riscar, tá? Jejuar 21 dias, então essa visão que eu coloquei, não é opcional, tá ali, mas você pode colocar outra visão. Eu fazer o clique, ou eu abrir um GT, ou eu ganhar uma alma para Jesus. Você coloca lá a visão que você tiver, e aí visão para a minha igreja, o que seria a visão, sua visão para a nossa igreja, e por último, visão para o meu corpo, né? Eu quero crescer, eu quero aumentar 10 quilos até o final do ano, né? Você bota lá 10 quilos a mais, né? Ou no meu caso, eu quero chegar ainda, é a mesma visão do ano passado, eu quero chegar a 81 quilos. Então só que cada ano a visão fica mais milagrosa para eu chegar, né? Cada ano é um milagre maior. Então esse ano, ore comigo, jejue e ore. Quanto mais você jejuar, mais eu vou perder peso, tá? Então, nós estamos na nossa série extra, aos domingos. Nós estamos seguindo o versículo, eu quero que vocês leiam esse versículo. Todo domingo nós estamos falando sobre uma parte desse versículo, que é o versículo que Jesus usou para iniciar o ministério dele em Lucas capítulo 4. Ele estava lendo, é um versículo que está em Isaías, ele leu de novo e foi repetido esse versículo em Lucas capítulo 4. E em Lucas 4, versículo 18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Cada uma dessas coisas, domingo passado, nós pregamos sobre pregar boas novas aos pobres, falamos sobre o que é prosperidade, falamos o que é pobreza. Excelente, assim, a melhor mensagem que eu já ouvi qualquer pessoa pregar sobre prosperidade, equilibrado. Você pode ver no nosso canal do YouTube. Domingo que vem nós vamos pregar sobre proclamar liberdade aos presos. Vamos estar falando sobre o que é libertação, quem precisa de libertação, por que precisamos de libertação, proclamar liberdade aos presos. No terceiro domingo vamos falar sobre recuperação de vista aos cegos. Vamos estar falando sobre cura. Será que Deus ainda cura hoje em dia? Eu sei que sim, porque eu moro com alguém que é milagrosa, minha esposa, e a gente vê isso o tempo todo. E no último domingo, libertar os oprimidos. Vamos estar falando sobre equilíbrio emocional. Quantos de vocês conhecem alguém que é desequilibrado? Eu perguntei domingo, eu vou perguntar de novo, falar dessa forma: quantos de vocês conhecem alguém que é desequilibrada? Né?
Às vezes tem também, né? Então, vamos estar falando sobre viver em equilíbrio, o que isso significa. Mas hoje, às quartas, nós estamos aprofundando mais. E hoje eu vou falar com vocês sobre uma mensagem um pouco mais polêmica, porque nessa série extra, são as boas novas, as boas notícias, extra, o que nós podemos pregar às outras pessoas. Então não é um evangelho deprimente, um evangelho triste, é uma extra. Porém, muitas pessoas perguntaram para mim: pastor, o que eu faço quando eu oro e parece que não acontece? O que eu faço quando eu oro e parece que parece que não acontece? Eu orei e não aconteceu. O que eu faço com isso? Eu orei por fulano de tal e aí ele morreu, né? Um caso extremo. O que eu faço com isso? E hoje eu quero falar com vocês sobre por que às vezes orações não são respondidas. E quando eu iniciei o estudo para essa mensagem, eu pensei que tem uma ou duas razões pela qual orações não são respondidas, mas eu fui mergulhando, estudando na Bíblia bastante, e eu encontrei, tem 6 razões na Bíblia que nossas orações não são respondidas. 6 razões básicas, tá? Tem vários versículos, mas esses versículos se enquadram nessas 6 categorias básicas. Porém, uma das categorias é predominantemente a razão. Tem uma categoria que é a predominante. Então eu vou passar rapidamente pelos outros 5, e aí nós vamos focar na 6ª razão, que é a razão predominante, que as nossas orações não são respondidas, predominante. Então, primeira razão que as nossas orações às vezes não são respondidas, e tem aqui em Tiago capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: vocês cobiçam coisas, eu estou cobiçando pudim no momento, né? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. A gente vê as guerras acontecendo agora. Trump hoje anunciou que ele não vai atacar Iraque por causa do ataque deles de ontem. Interessante. Mas não, vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. E aí continua: mas quando pedem, não recebem, pois pedem com motivos errados. Pedem com motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Quem aqui já pediu algo porque você quis? Ok? E quem aqui não gosta de levantar a mão? São o resto de vocês. Porque todos nós já pedimos errado. Existe um perigo muito grande em pedir errado. Tem um perigo muito grande. E o maior perigo de pedir errado é que Deus responda. Sabia disso? Sabia que é possível, por causa de insistência em oração, Deus responder a oração, mas responder uma oração que Ele nunca quis que respondesse. Sabia disso? Um exemplo clássico disso: Israel pediu um rei. E Deus falou assim: não, você não quer o rei. Ele falou: nossa, a gente quer. Não, você não quer. Não, a gente quer. Não, tá bom então. Agora ele vai ter imposto, ele vai pegar seus filhos, levar para a guerra, ele vai um monte de coisa, e é o que aconteceu. E aí teve uma série de reis que trouxeram algumas coisas boas, mas trouxeram muitas coisas negativas. Nunca era o plano de Deus, porque Deus queria ser o rei de Israel, mas Deus aceitou e deu porque eles pediram. Então, às vezes, se você pensa como um pai, quando um filho pede alguma coisa a você, você diz assim: não, se tipo, filho pede uma moto. Não. Por quê? Porque eu não quero. Não, pai. E depois de muito pedir, às vezes consegue uma moto. Uma coisa, nós temos que tomar cuidado. Deus diz aqui que nós não recebemos porque pedimos errado, primeira razão, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, mesmo pedindo errado, a gente recebe. A pior coisa de pedir errado não é não receber, a pior coisa é receber. Então, muito cuidado, mantendo o seu coração puro. Segunda coisa, olha só, em Tiago 1,6, diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar,
Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Então a segunda razão que pessoas não recebem, primeira razão que pessoas não recebem é que pedem mal, pedem para os seus próprios desejos. Segunda razão é por causa de incerteza ou estabilidade. Deixa eu falar sobre fé um pouco. O que é fé? Fé é uma imagem do futuro, certo? Fé é a certeza das coisas que virão. Então, quando você tem uma causa na justiça, ou você dá um relato, um boletim de ocorrência na polícia, se você trouxer uma foto, aquela foto é uma prova das coisas que aconteceram no passado, certo? Você traz uma foto que mostra, isso aconteceu, está aqui a foto. Fé é quase isso. Fé é uma imagem no seu interior, que é uma prova das coisas que vão vir. Tá? É uma foto, é uma imagem das coisas que vão vir futuramente. Agora, se você pegar uma prova para mostrar para o policial, olha, essa pessoa roubou minha bicicleta, está aqui a foto. Aí o policial olhar e a foto está toda borrada, toda assim. O policial vai falar, não, eu estou vendo uma melancia, não estou vendo uma foto, uma moto. Não, mas se você olhar bem, o policial, eu não estou vendo. Muitas vezes a nossa fé é borrada dessa forma, a nossa imagem futura, por duvidar, por ser instável, porque a gente uma vez pede uma coisa, depois pede outra, por não ser claro no que realmente queremos, a imagem futura, que é a nossa fé, fica borrada. E quando você tira uma foto, e você vai tirar a foto, mas você mexe, ela fica borrada. A gente muitas vezes tem preleitores famosos na nossa igreja, todo mundo na igreja quer tirar foto deles, né? Quando o John Bevere vem, não aqui, mas em outros lugares, assim é fila, e ele fala assim para os organizadores, eu tenho 3 segundos por foto, aí você tem que botar 3 segundos, mas as pessoas que têm aqueles celulares, se eu achar o adjetivo melhor, aqueles celulares mais clássicos, né? Então eles demoram para... Aí às vezes tira um negócio, aí você tira assim, você devolve o celular, e aí o celular tira a foto enquanto está sendo devolvido, né? Você já viu isso? Você aperta, aí tira assim a foto de uma bolsa de uma mulher, está aí a sua foto com o John Bevere, né? Às vezes é uma coisa dessa. Por quê? Porque às vezes a nossa fé é assim, e é uma outra razão porque nós não recebemos. Nós não recebemos por causa de incerteza, instabilidade no que a gente pede, no que a gente crê. Quando você crê, você tem que crer para valer, crer para valer. Terceira coisa, olha só, Jesus em Lucas capítulo 18, versículo 10, contou uma parábola sobre 2 homens que vieram falar com Deus. Um dos homens era um fariseu, eu não vou ler essa passagem toda, mas ele chegou diante de Deus e falou assim: graças a Deus que eu sou puro, que eu sou honesto, que eu dizimo, que eu jejuo 2 vezes por semana, que eu sim, assim, eu sou fera com Deus. Aí veio um outro, um publicano, alguém distante de Deus, falou, ele disse que ele bateu, diz que ele nem se aproximou. Ele falou: Senhor, me perdoe. E aí conta o resultado dessas 2 orações. E o resultado é que Deus escuta pessoas que são verdadeiras. E Ele rejeita pessoas que são falsas. Deixa eu falar aqui com você. Se você é falso com Deus, significa que você realmente não acredita em Deus. Você está sendo falso por que você é falso? Para impressionar as outras pessoas. Se você é falso com Deus e você acredita que Deus vai acreditar na sua falsidade, então você não acredita no mesmo Deus que eu acredito, né? Então você é falso. Às vezes nós somos religiosamente falsos. E é uma das piores coisas que existe. Eu lembro que alguns anos atrás teve a tragédia em Teresópolis.
eu não sei se vocês lembram, onde desabou um morro enorme em Teresópolis. Nós mandamos uma equipe lá para ministrar. E o ministério da Joyce Meyer, o filho da Joyce Meyer, ligou para mim e falou assim: eu estou recebendo relatos de que está tendo ressurreições, que as pessoas, que tem uma igreja lá que está indo para o IML, puxando aquela gaveta, e aí a pessoa acorda, e é verdade isso? Eu falei: David, eu vou dar uma investigada. Cadê? Aí ele me mandou um clipping do jornal de Teresópolis, chamado Telégrafo, o jornal de Teresópolis. Aí eu li isso, falei: tá bom, vou dar uma investigada. E eu li o jornal, o artigo, era muito interessante, porque estava escrito em português, cheio de erro de português. Falei: esse pessoal de Teresópolis, para eu falar que está com erro de português, o negócio está ruim. E aí eu fui olhar, aí eu vi a data, eu falei: bom, deixa eu pesquisar. Eu puxei o Telégrafo lá de Teresópolis, puxei a mesma data, e aí parte do jornal era as mesmas reportagens, mas a reportagem das pessoas sendo ressuscitadas estava falando sobre outra coisa. Alguém tinha pego, escaneado o jornal do Telégrafo, tirado uma reportagem, inserido uma outra, cheia de erro de português, inserido uma outra reportagem. Escuta aqui, querido, escuta aqui lá. Deus não precisa da nossa ajuda para impressionar as outras pessoas. Deus, Ele mesmo, já impressiona. Nunca seja falso. Sabe a principal razão que filhos de pastores estão desviados, e muitos deles, é porque eles vivem em uma casa falsa. Eles veem os pais de um jeito no palco e de um outro jeito em casa. Não seja falso, isso não impressiona a Deus, e isso faz com que as outras pessoas não querem te escutar, e Deus também não. Então, uma das razões que que Deus não nos ouve, que as nossas orações não são respondidas, é por causa de falsidade. Um tipo disso é quando os maridos tratam as esposas mal. Dentro da igreja estão de uma forma, mas em casa estão de outra. A palavra de Deus diz que as orações dessas pessoas podem ser impedidas por causa dessa falsidade, né? Terceira razão, em Provérbios 21:13, olha só: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Uau! Egoísmo. Quando você só está interessado em você, Deus fecha os ouvidos para você. Quando todo o seu foco é você, Deus fecha os ouvidos. Sabe, a nossa igreja passou por uma mudança muito grande de 2 anos para cá. E uma das coisas que eu acho que é a razão dessa mudança foi quando nós iniciamos o Dream Center. Nós começamos a ministrar às pessoas necessitadas. Começamos a investir dinheiro. Hoje eu fiz passei pelo relatório final do ano financeiro, falei com a Milena, ela passou para mim. Foi incrível o que nós conseguimos fazer no Dream Center. Esse mês de dezembro, nós lá no Dream Center deram 48 próteses dentárias. Por quê? Para que as pessoas pudessem, foram no dia 23 de dezembro, para que no dia 24 de dezembro pudessem tirar fotos com a família, em vez de foto assim, foto sorrindo. Fantástico isso. Olha aí, bota o versículo de novo. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Uau! Também clamará e não terá resposta. Olha, nesse período de jejum, é um período onde o seu egoísmo é provado. Você é provado no momento de jejum. A igreja toda está jejuando e você está lá assim: eu vou pegar um pudim. Você é posto em prova
quando a igreja toda faz alguma coisa. Não é só jejum, mas quando você faz parte de algo e você não acompanha, por que não? Porque você é mais importante do que eles. E esse tipo de atitude, Deus não ouve. Deus não ouve. Deus não ouve. Olha, em Malaquias, tem a passagem, Malaquias 1, versículo 6, o filho honra seu pai, o servo seu senhor, e aí conta essa história, e no final, no versículo 8, diz, na hora de trazerem animais ao Senhor, vocês trazem animais cegos para sacrificar. Por quê? Porque são mais baratos, porque não dá para usar para outra coisa. Não seja, se você trouxer a Deus o que é fácil, ele não recebe isso. Se você trouxer a Deus uma gorjeta, ele não recebe isso. Se você trouxer a Deus um louvor de mel e tigela, que é isso? Se você trouxer a Deus paixão para o Flamengo, Deus não está interessado. Ele quer paixão para Ele. Então vamos parar, cuidar e vamos medir em nosso coração. Será que eu estou sendo egoísta? Será que estou pensando só em mim? Ou será que eu estou investindo em Deus? Quinta razão que nossas orações não são respondidas. Lembre-se, todas essas razões são as razões menos impactantes. Tem uma razão mais impactante, mas a razão menos impactante, de novo aqui, olha só, em João 9:31, olha o que diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha só, direto aí, não está nem confuso. João, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Uau! Outra razão que nossas orações às vezes não são respondidas. Deus não ouve pecadores. Ah, mas pastor, isso é um versículo isolado. Tá bom, então bota lá, deixa eu ver. Isaías 1:15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Olha o outro ali, Isaías 59:2. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Outro em Salmo 66, versículo 15, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, pecado às vezes mas todas essas razões que eu falei, são as razões menos, são as razões que menos impactam as nossas orações. O que eu vou falar agora é o que mais impacta as nossas orações. A principal razão que orações não são respondidas, a principal razão é porque as suas orações têm resistência que vem contra elas. Escute aqui. O que você está pedindo a Deus, se for bom, se for puro, se for de coração puro, se não for egoísta, o que você está pedindo, existe alguém que está resistindo a essa oração, resistindo a isso, dificultando essa oração. E tem uma passagem fantástica, e eu vou ler essa passagem toda, é um pouco longa, mas eu vou ler ela toda, em Daniel capítulo 10, porque tem tudo a ver com o momento de jejum em que a gente está. Daniel 10, versículo 2, diz o seguinte: naquela ocasião, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso. Eu agora estou 3 dias, e eu sei como é que ele se sente. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada. Está aí o jejum de Daniel, tá? Nenhuma fragrância perfumada, até se passarem 3 semanas. A Monique está rindo, né? Ela sabe, ela conhece algumas pessoas na igreja que estão nesse jejum o tempo todo, né? Então... Vamos lá, versículo 4. No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com cinto de
ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como belírio, seu rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Versículo 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Olha só. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Escute aqui, Daniel estava jejuando, orando, buscando a Deus por 21 dias. Eu estou no jejum de Daniel, baseado nesse versículo, né? Nós estamos em jejum, muitos de nós na igreja estamos em jejum de Daniel, baseado nessa passagem. E aí diz, no momento que iniciou a oração, a resposta foi mandada. No momento, a resposta foi enviada. No momento, mas versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Escute só, nossas orações puras e corretas têm resistência. Existe resistência ao que nós estamos pedindo. A gente falou sobre pecado, a gente falou sobre mente dupla, a gente falou sobre um monte de coisa, falta de fé, mas a principal razão que as nossas orações não são recebidas é porque existe alguém que está resistindo às nossas orações. Se você é ingênuo ao ponto de pensar que tudo que você pede que não vai ter resistência, então você vai viver uma vida derrotada, porque existe resistência, existe. Quando a Renê estava na cama com aquela paulada, ela estava de coma, eu queria falar assim, fique de pé, pegue sua cama, vamos para casa. Mas ela estava toda entubada, eu queria falar isso, mas eu sabia que havia resistência. A resistência foi 1 mês no hospital. 2 anos no Hospital Sara, 2 anos para recuperar, 2 anos. Existe resistência, mas querido, você foi criado para lutar, e você luta por quê? Porque existe resistência. No céu a gente não vai estar lutando. Quando a gente for para o céu, não vai ter mais luta lá no céu. Aqui na terra, nós fomos criados para guerrear. Você foi criado para guerrear, você foi criado para isso. Não é realístico pensar que você vai ter tudo na mão sem nenhuma luta. Isso não é verdade, não é realístico. Olha só, quando Deus deu a terra prometida para os israelitas, Ele propositalmente não expulsou os povos. Ele deu para eles, mas Israel teve que ir fisicamente lutar e expulsar os outros povos. Inclusive tem uma passagem aqui em Juízes 3, olha essa passagem, Juízes 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: essas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas, que não tinham visto nenhuma guerra em Canaã. Sabe, deixa eu falar com vocês um instante aqui, Ilan. Alguns da nossa igreja não estão acostumados a guerrear. Qual a razão que nós não recebemos tudo o que nós pedimos? É porque alguns da nossa igreja, talvez você, nós não estamos acostumados a guerrear. Nós não estamos acostumados a guerrear. Olha a conclusão ali dessa passagem. Ele fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham experiência anterior de combate. Escute aqui, a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha experiência de combate. Alô? A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha experiência de combate na sua vida. Você quer aceitar isso ou não?
E nós precisamos estar dispostos a entrar no combate. A série hoje, extra, boas notícias. Olha, extra, boas notícias. Deus escolheu treinar você. Então você, todo mundo aqui é estagiário, tá? Nós somos estagiários aqui na Terra, inclusive eu. Todos nós estamos estagiando até a gente chegar na glória. E o estágio aqui tem que pegar BRT, o estágio aqui tem que... o estágio aqui é intenso. Porque nós estamos guerreando. Você está em treinamento, foi a decisão, a escolha de Deus permitir que você entrasse numa situação onde você precisava dar algum esforço. Mas então, quero falar com vocês, qual é a sua postura de estagiário? Como é que você guerreia? A gente não tem tempo, seria assim uma série toda, a gente já fez um mês todo falando sobre guerra espiritual, mas eu vou resumir aqui em um versículo. Tiago 4,7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, então ele fugirá de vocês. Primeira coisa, a primeira maneira que você recebe as suas orações, que Deus escuta você, primeira maneira que você resiste nessa luta, você submete a Deus. Como é que você submete a Deus? Em um monte de maneiras, mas uma maneira é você falar não para o pecado. Não para o pecado. Provavelmente, todos nós lutamos com algum pecado específico que é uma tentação constante na nossa vida. Provavelmente todos nós lutamos em uma área ou outra. Para alguns de nós é egoísmo, para alguns de nós pode ser orgulho, para alguns de nós pode ser alguma coisa sexual, para alguns de nós pode ser um vício, droga ou alguma coisa carnal, não sei, álcool. Para alguns de nós, provavelmente todos nós lutamos com alguma coisa. Como é que você vence na sua guerra? Primeiro você submete a Deus e você santidade. Você fala assim: isso não me define, isso não é como eu sou. Eu digo não a essa área, eu digo não, eu sou criado para outra situação. Eu não sou, isso aqui não sou eu. E você vira as costas. E você fala assim, não nisso. Outra maneira que você submete a Deus, você entra em relacionamento com Ele. E relacionamento com o povo dele. Como é que você entra em relacionamento com Deus? Boa sugestão, leia a Bíblia. Sabe, eu gostaria que todos nós da igreja, lêssemos a Bíblia juntos. Então, a gente investiu num aplicativo aqui. Eu gostaria que todos nós, o aplicativo, você pode fazer o download de aplicativo gratuito, você clica aí no aplicativo, e aí ele abre, e você clica nessas 3 barrinhas aqui, você bota aqui, plano de leitura, bum, e aí você desce até o dia de hoje, dia 8, você clica lá, e aí tem o devocional aqui embaixo, tem o plano de leitura. Eu gostaria que, se vocês lerem todos os dias, vocês vão ler a Bíblia toda esse ano, e vai ser um marco fantástico na sua vida. Então, como é que a gente submete a Deus? Você não consegue submeter a alguém que você não conhece. Você submete em relacionamento, em santidade, em relacionamento e em comunhão com outros. Mas a segunda parte disso, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A segunda parte é resistência. Agora escute aqui, Quando eu falo a palavra resistência, vem à sua mente algo fácil ou algo difícil? Difícil. Quando eu falo a palavra resistência, vem à sua mente algo que não leva nenhum esforço ou algo que leva algum esforço? Resistência leva esforço. Toda resistência leva esforço. Então, por exemplo, eu falei que vocês são estagiários. Vamos estagiar, vamos ser treinados nessa resistência. Como é que a gente é treinado? Uma primeira sugestão: participe do jejum.
participe do jejum. E não faça nada assim fraco, tá bom? Eu estou jejuando Coca-Cola, pelo amor de Deus. Já não devia tomar Coca-Cola de qualquer jeito. Pelo amor de Deus. Eu estou jejuando chocolate às quintas. Pelo amor de Deus. Olha, não seja fraco, tá bom? Eu já jejuei 21 dias só sucos e água. 2 vezes. Tá? 2 vezes. Você não vai morrer. Luciano Subirá jejuou 40 dias só com água. Ele ficou um palito, mas ele jejuou só com água. Dá para fazer, tá bom? Mas eu não estou dizendo que esse deva ser o seu jejum. Eu estou jejuando jejum de Daniel. Nada de carne, nada de peixe, nada de frango, nada de insetos, nada de leite, nada de ovo, nada de queijo, nada de iogurte e nada de pudim. Então, e o que pode? Alface, 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 alface e alface. Eu vou estar perto de Deus face ao face. Jejum de Daniel, é fácil? Não. Mas eu sou um estagiário e eu vou estagiar corretamente. Né? Então você ora sobre o nível de jejum que você vai fazer, mas pelo amor de Deus, não seja um negócio fraco, tá bom? Não seja um negócio fraco. Se você fala assim, eu vou jejuar uma refeição por dia, ok, só pelo amor de Deus, não jejue 3 refeições durante aquela uma refeição, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Que é o que às vezes acontece. Terceira maneira que a gente vive esse versículo, você resiste. Quando eu falo a palavra resistência, dá a entender esforço. Mas quando eu falo a palavra resistência, dá a entender um negócio instantâneo ou algo demorado. Resistência leva tempo. Resistência leva tempo. Então, como é que você vai guerrear? A guerra com Deus não é você gritar 3 palavras. Não é você gritar 3 palavras em línguas e pensar que você derrotou. Resistência não é você fazer uma oração poderosa e resolveu. Resistência é você colocar o seu ombro no espiritual e manter aquela resistência durante tempo. É assim que você vence. É assim que você vence. Não é você fazer uma oração forte. Não é isso. É você manter pressão e manter a cabeça erguida com esforço durante tempo, e aí Satanás, o inimigo, vai fugir de vocês. Depois disso, então leva esforço, leva tempo. Olha esse versículo em Hebreus 6:12, olha o que diz: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Ou seja, não é só fé, é fé e paciência, e vocês receberam a herança prometida. Queridos, olha, Deus deseja tocar na sua vida, amém? Deus deseja ministrar a sua vida, deseja tocar na sua vida. Eu quero orar por vocês. Nós estamos falando sobre por que nossas orações às vezes não são respondidas. Falei um monte de coisas, mas a principal razão é que nós oramos o negócio e a gente esquece de resistir, de perseverar em oração. Jesus contou parábolas sobre oração. Ele contou sobre uma viúva, que ela tinha uma causa justa, mas o juiz era injusto e não queria dar essa causa para ela. Mas por ela importunar o juiz tantas vezes, que finalmente ele falou assim, tá bom, vou fazer o que você quer, não porque eu sou justo, mas porque você está me pedindo tanto. E aí Jesus falou, se um juiz injusto faz isso, quanto mais o nosso Deus celestial fará se você pedir e continuar orar e continuar orando. Esse é o exemplo nosso. Quantos de vocês estão com pedido de oração no seu coração? Quantos de vocês estão com pedido de oração no seu? Eu estou também.
Eu estou com um pedido de oração na vida do meu neto, Zion. O meu pedido de oração, eu só vou ver se vai ser respondido daqui a 15 anos, talvez. É um pedido, é uma resistência, é uma pressão que vai ser mantida durante anos e anos e anos. Anos e anos e anos. Mas eu estou aqui para isso. Aqui diz que Deus não expulsou os gigantes para que o povo de Israel aprendesse a lutar. Extra, boas notícias. Deus ama você tanto que Ele te colocou numa situação onde você vai precisar se esticar, onde você vai precisar engajar, você vai precisar colocar esforço, você vai precisar passar tempo orando e passar tempo crendo. Perguntei aqui quem tinha um pedido de oração. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Se você ainda tem esse pedido de oração, mesmo sabendo disso, você fala assim, eu me comprometo a buscar a Deus e orar por essa causa na minha vida. Você levantou sua mão antes e você fala assim, não, mesmo sabendo isso, eu ainda quero ver esse pedido de oração na minha vida. Se essa pessoa, você levanta sua mão. Deixa eu ver, rapidamente. Nós vamos orar por vocês daqui a pouco. Feche seus olhos rapidamente, fazer uma outra pergunta. Você está aqui. De repente você entrou aqui e você fala assim, pastor, minha vida não está certa diante de Deus. De repente você entrou aqui e você fala assim, pastor, eu estou afastado, eu estou desviado, eu estou longe de Deus. Eu quero colocar minha vida em ordem diante de Deus. O Espírito Santo está passando aqui, está falando com o seu coração, está falando assim, é você, é agora, é você, venha. O Espírito Santo está falando assim, vem. Se essa pessoa você fala assim, pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Ou você fala assim, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou afastado, estou desviado, estou longe de Deus. Se essa pessoa você fala assim, ore por mim, quero colocar minha vida em ordem, sem hesitar. Se essa pessoa, você rapidamente levanta sua mão, você fala assim, ore por mim, quero colocar minha vida em ordem diante de Deus. Estou afastado, estou desviado. Se essa pessoa, você rapidamente levanta sua mão. Amém. Quem mais? Quem diria? Ore por mim. Ok, vamos ficar de pé todos. Você tem uma causa, você tem um pedido de oração na sua vida. Você levantou sua mão antes. Traz aqui para o altar, vamos orar. Pode vir, enquanto nós cantamos esse louvor agora. Agora.